Boa noite, boa noite. Bora, bora. Boa noite, tia, boa noite. Bora entrar, chamar os amiguinhos. Mandem aviãozinho. Quem for entrando, mande aviãozinho aí para a lista de vocês, dos contatos. Please, por favor. Mais uma noite com Inspire, especial Outubro Rosa. Mandando aqui para geral. Boa noite, pessoal. Olha, a minha mãezinha entrou. Oi, Vê. Mamãe. Oi. Oi, boa noite. Boa noite, Vê. Como é que você tá? Tô bem. Ah, gratidão, viu, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço por essa oportunidade também de espalhar um pouquinho essas sementes. Ah, nem me fala. Tá sendo tão gratificante a gente, as duas meninas que fizeram antes, né, a Maitê e a Dani, a gente abriu um grupo, depois eu já vou te colocar aqui quando a gente sair, até mesmo para a gente pensar em mais algumas coisas, né? Quanto mais a gente puder levar um pouco da história, um pouco de orientação, já é muito, né? Então, quem quiser participar também, estiver entrando aí, vendo. Boa noite, Carlão, Paula, Jussara, tem um monte de gente entrando aí. E aí Convido. vamos, eu vou, sempre entra, né, alguém que não conhece, que não sabe, já faz algum tempo que eu faço esse programa Inspire. Então, o que que é o Inspire? É uma live, né, que a gente traz histórias reais, porque eu acredito muito que quando a gente assume a nossa história, a gente acaba transformando vidas, né? Porque às vezes a gente conta aqui alguma coisa que pra gente a gente acha tão simples, mas para quem assiste ou para quem vai assistir depois, né? Por isso que eu sempre gosto de deixar gravado, porque a pessoa assiste e fala, nossa, dá aquele estalo, né? Fala, caramba, não só em relação ao Outubro Rosa, ao câncer de mama, como qualquer outra situação, né? Como já apareceram aqui várias. Sim. Não Laisla, sei. boa noite. Vê, então vamos começar, né? Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Então me conta um pouquinho, Vê, quem é a Veridiana, de onde você nasceu, de onde você veio, conta um pouquinho da sua história para nós. Tá, todos, boa noite. Muito obrigada aqui pela participação. Realmente é muito significante, né, esse dia de hoje aqui para mim. Antes de me apresentar, deixa eu me apresentar e eu vou falar disso. Eu sou veridiana, nordestina, mãe, assistente social, reikiana, e assim, muitas coisas nem eu sabia que eu era, né? Antes do câncer, mas de um modo geral, né? Eu sempre falo assim, mãe e nordestina, porque estou em São Paulo há 13 anos e foi um percurso bem difícil, não à toa eu penso que cheguei nessa doença
mas também é uma doença que veio para trazer muitos ensinamentos. É, Eu não sabia que você estava só 13 anos aqui em São Paulo. Eu pensei que estou há 13 anos, tive meu filho aqui em São Paulo. Eu, né, trabalho hoje estou no judiciário, eu sempre já trabalhei na saúde, na assistência social, hoje estou no judiciário. É, Nossa, até me emociona um pouquinho de falar, né, desse tempo todo. E assim, estou longe de toda a minha família. Toda a minha família está no Nordeste, em Fortaleza. E aí eu ia falar que hoje é um dia especial, né? Porque assim, hoje eu tenho, recentemente eu tenho sentido muito, assim, como um recomeço, né, depois do câncer. E ontem fizeram, na verdade, 3 anos que a minha mãe faleceu. Então, assim, é como eu sentisse também um pouquinho ela aqui comigo e também aniversário da minha irmã. ah, que dia especial, né? Fora um pouco do que a gente comentou ontem, né? Que você ainda falou, né? 21 e 21, a lua e tudo mais. Eu acho que nós mulheres, né, temos essa conexão muito forte e acaba que tudo vai ali se transformando em uma coisa só, né? E a sua mãe faleceu lá, né? Lá era Sim, Fortaleza? Era? lá em Fortaleza. Aquele lugar feio, né? Ai, que lugar feio. Ah, toda vez da última vez, as férias que eu fui para lá, me deu vontade de nem voltar. Se eu fosse você, ver, ó, quando eu fosse lá, nem voltava mais. Tão lindo É, que mas é, que delícia. talvez a gente vai acabar abordando um pouquinho sobre isso, né? Assim, talvez eu sinto que eu me desconectei, né, das minhas raízes. Então, assim, a doença veio me mostrar um pouco a necessidade de fazer alguns resgates, e um deles é com essa ancestralidade. Então, por isso que eu digo que é muito significativo, né, o aniversário de falecimento da minha mãe, nem de falecimento, né, de desencarne, que ela, hoje, depois da doença, eu entendo que nós somos um corpo, né? Nós somos almas num corpo. Então, nosso corpo está aqui emprestado, mas e por isso que a gente, inclusive, tem que cuidar muito bem dele. Mas a nossa alma, ela vai continuar ad eterno e cabe a nós, assim, aproveitarmos essa existência, essa vida para aproveitar as outras vidas assim com mais qualidade, né? Não precisando passar por tantas provações, porque a gente está nesse mundo de provas e expiações. Então eu quero assim nos próximos é, aproveitar e não passar por mais provas. Eu acho que a gente vem, né, fazendo aquele processo de evolução, né? Eu gosto de brincar assim que quem já evoluiu muito e já entendeu tudo, nem tá mais aqui com a gente, né? Então eu acho que, pelo menos esse é meu pensamento. E o que você falou, né, sobre a alma, é também o que eu acredito muito, assim, que estamos aqui, né, num corpo, isso aqui é só uma matéria, né, que a gente precisa passar esses tempos aqui de lutas e glórias, né? E aprendizados para voltar depois aí, sabe lá como, né? E de que maneira, né? Me fala um pouco, o Vê, do seu trabalho, né? Com que você trabalha exatamente? Por que você chegou à conclusão de trabalhar nessa parte social, nessa área social? Tá. É, Até assim, hoje eu consigo responder isso com um pouco mais de tranquilidade, até levando um pouco para esse lado espiritual, né? Sim, eu gosto muito do mundo holístico, gosto muito de astrologia, tenho enveredado muito pelas religiões, em especial as espíritas. Então, assim, eu sempre acho que todo mundo veio nessa vida de fato com uma missão, né? E tem um filmezinho muito bonitinho, infantil, chamado Jazz, que são almas preparadas para vir para a Terra. Só que elas só são liberadas para vir quando elas encontram essa missão. E aí tem Eu não uma. assisti, Não? não assisti, E quero aí assistir.
tem uma alma meio revoltada, assim, que nunca quer vir para a Terra, porque, tipo, na verdade, no fundo, é o medo da responsabilidade, né? Acaba que ele cai aqui, essa almazinha cai aqui na Terra e começa a viver e visualizar várias coisas, e aí ela vai em alguns tropeços, conversando com uma pessoa, barrando com uma pessoa, conversando, de certa forma contribuindo na vida daquela pessoa, né? Pode ser um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? A gente nem sabe o porquê, mas com certeza tem um paraquê de estarmos aqui, né? Hoje, as pessoas que estão aqui presentes e outras que vão assistir. Então, assim, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Não, mas é só para concluir. Então, essa alma acaba descobrindo que a função dela, a missão dela é, faz, é fazer aquilo de melhor que ela tem, que é dar, né, o amor incondicional, que é o que Deus nos ensinou. Mas assim, aí levando um pouco para mim, eu com 17 anos não sabia o que fazer na minha vida, e aí eu gostava muito de humanas, gostava muito de estudar, pensei em fazer direito, minha mãe tinha uns preconceitos, né, daquelas com crenças limitantes, que acha que dinheiro é sujo, advogado é ladrão, espero que não tenha nenhum advogado aqui, mas até falando nessas crenças limitantes, né, já que a Sim, Alessandra é especialista em barras de access, né, para liberar um pouco essas com crenças, certeza. e aí não fiz o direito e pensei, o serviço social parece um pouco com tem muito disso que eu gosto, que é lutar por causas, pelos direitos do outro, né? Sempre fui muito assim, questionadora. E acabei me encontrando nessa profissão que trabalha, né, com questões sociais, mas assim, não é a moça boazinha, não é a moça que passa a mão na cabeça de ninguém, é a profissional, né, que vai em luta mesmo pelo direito das pessoas, inclusive os meus, porque eu sou uma cidadã, e hoje eu trabalho no Judiciário, no Tribunal de Justiça. Eu já atuei na vara de infância, que são os casos desde uma denúncia por uma negligência, as violências, os abusos em geral, quando acontece o acolhimento, e aí a gente acompanha essa família, né, para um retorno dessa família, dessa criança e adolescente para a família, e infelizmente, quando não possível, há uma adoção. Então a gente também atende os pretendentes de adoção, e só que hoje eu atuo exclusivamente em vara de família. Então, eles denominam a gente como perita social, mas eu acredito muito mais na contribuição da profissão como assistente social, nas reflexões das questões sociais que são levadas até lá, que muitas vezes vão até o judiciário, litígios, muitas vezes por causa de ego, né? Então, são as disputas de guarda, quando os casais se separam, as regulamentações de visitas, e tem alguns casos que envolvem idosos, que seriam interdição, curatela e tutela, mas a grande maioria são casos de guarda e regulamentação de visita, quando já existe um guardião, mas o outro, que seja o pai ou a mãe, não consegue fazer a visitação. Quantos É isso. E então, desafios, assim, né, Bê, eu essa procuro sempre profissão. trabalhar numa posição de mediadora, né? Sempre trazendo as reflexões, porque, como eu falo para as pessoas, né, assim, eu estou aqui como um perita para o juiz, onde o meu papel fazer uma escuta e fazer um relato de forma crítica, mas eu não estaria contribuindo em nada na sua vida se eu não te levasse algumas reflexões, né? Então, eu Sim, sempre procuro auxiliar essas pessoas nesse diálogo para que eles consigam resolver as suas questões para além do judiciário, né? Porque depois que sair do judiciário, os problemas continuam os mesmos. é muito desafiador esse trabalho e ao mesmo tempo muito bonito, né? Porque eu nem imagino, né, as coisas que aparecem, as coisas que chegam, né, até vocês.
E foi exatamente muito legal você trazer isso, porque eu acho que, principalmente quando você trabalha com alguma coisa social, é importantíssimo que você pense assim, que nem você falou, né? Se eu não for contribuir com algo, né, na vida daquela pessoa, acaba perdendo sentido para mim do que eu faço, né? E aí, entrando um E pouco assim, aqui. só para completar, né? Desculpa, assim, e também não Imagina. só contribuir com a vida da pessoa, porque seria um pouco de prepotência também, mas a gente sempre brinca que os casos também não caem à toa, sabe? Parece que muitas vezes a gente também tem a aprender, né? Então é uma troca. Sempre. Acho que é sempre uma troca, né? É o que eu falo às vezes para os clientes que chegam até a mim, né? Eu digo que nunca é à toa, né? Sempre eu tenho. Eu até falo que assim, eu aprendo muito mais do que a pessoa às vezes chega ali para buscar alguma coisa. Então, nós somos ferramentas, né, utilizadas ali por Deus e eu acredito assim, na lei do universo mesmo, e eu acho que é exatamente isso. É essa troca, né, que acontece ali, quando a pessoa traz aquela história e a gente, de certa forma, contribui também, e as coisas vão evoluindo, né? E é um trabalho bem desafiador. Então, parabéns, eu acho que não só você, como todos, né, que estão voltados para esse trabalho. Eu tenho uma tia que trabalha com isso e eu falo, né? Eu não sei, Deus dá o dom mesmo para cada um, porque eu não sei como é que eu seria, assim, para lidar com tantas situações que chegam, né, até vocês. E principalmente quando trata-se de crianças, idosos, acho que qualquer situação, né? Humano, né? Gente, né? Sim. Me Tá, conta um boa noite pouquinho. aqui. Boa noite aqui para algumas pessoas que eu estou reconhecendo. A Aninha, minha prima, a Ana Laura, a Cássia, a Mimi, Léo. Aparece tanta gente nessas lives aqui, às vezes que a gente não vê faz um tempão, né? Vê, Não, é deixa eu nesse. te falar. Ah, fale. É porque tá com atraso. Você tá me ouvindo bem? Tô. Ah, então tá bom. Vê, me conta um pouquinho de como que foi o diagnóstico, né? Qual foi o primeiro impacto? Do que ficou marcante para você naquele momento onde você identificou, onde você teve o diagnóstico do câncer? Tá. Então, Ale, eu peço até licença para falar um pouquinho, de uma forma até um pouco rápida, de algumas coisas que aconteceram anteriormente, porque acho que explica um pouco assim. Sim. Nada da vida da gente acontece à toa, né? Quando estava falando da questão do espiritismo, assim, eu aprendi que todas as doenças elas vêm e elas antes de chegar no campo físico, elas antes chegam no espiritual. Então, assim, eu não tinha esse entendimento. Eu fui diagnosticada ano passado, né, em 2021, em 2020, em plena pandemia, mas há 2 anos atrás eu já vinha passando por um processo de purificação que para muitas pessoas pode parecer como tipo castigo. Mas assim, eu chamo um processo de purificação hoje, depois que eu passei, porque assim, muitas coisas aconteceram, que o falecimento da minha mãe, 4 meses depois o falecimento do meu pai. Naquela mesma época eu tinha passado por uma cirurgia de emergência de um apêndice, onde foi a primeira vez que eu me lidei com a finitude, quebrei a minha patela. Tem até um texto que eu escrevo que eu falo assim, que o universo me pegou pelos cabelos, que ele me pegou pelos cabelos e começou a me arrastar pelo asfalto, porque eu não queria ver, né, as coisas que estavam acontecendo. E aí, o universo foi obrigado a me parar, literalmente, com essas doenças, para eu parar e olhar para dentro. Então, de 2018 para cá, eu vinha já fazendo um movimento de olhar interno, mas ainda muito sutil, muito tímido. E ano passado, quando começou a pandemia,
eu, aliás, quando virou o ano, janeiro, eu já pensei, agora bola pra frente, depois de perder pai e mãe numa diferença de 4 meses, nada mais me acontece. Eis que no primeiro final de semana que foi decretado pandemia, lockdown, é a velha história, quando o corpo para é quando a gente sente, né? Então eu senti um nódulo e, e eu acho que como eu já estava nesse processo de conexão, assim, foi muito rápido eu perceber. Então, assim, foi um susto, mas o que eu estava vivendo antes, de certa forma, já me preparou, sabe? Porque eu já tinha uma intuição muito forte, por isso que eu falo muito do respeito do nosso corpo. A gente tem que respeitar o nosso corpo e sentir. Eu tinha uma intuição muito forte, não foi num exame de rotina, foi eu tive um sonho, eu tenho alguns sonhos reveladores, então eu tive um sonho naquele dia e, e aí a partir daí eu comecei a investigar. Quando eu fui no médico a primeira vez, aí é assim, a gente tem essa intuição, mas a gente não quer acreditar, né? Então, assim, Ainda foi mais muito depois de dolorido. tantas, e ainda mais, até desculpa te cortar, Vê, ainda mais depois de tantas situações, né? Perder os pais É, em 4 meses, fora outras sim, situações, né, do dia a dia, da vida de uma mulher, né, que nós conhecemos. Então, assim, aí de repente você tem aquele sentimento, aquela intuição, e aí vai começar a investigar e pá. Aí eu acho que é. é assim, né? Qual que é é de não acreditar mesmo. Então assim, foi muito dolorido porque que eu acho que foi o meu maior ensinamento, assim, eu sempre quis dar conta de tudo, então eu enfrentava tudo, mas eu sempre dizia, eu não posso adoecer, porque eu tenho que dar conta de tudo. E aí quando eu fui ao médico, que ele, na verdade, só tinha suspeita e ele pediu a biópsia, então assim, eu lembro, para mim sempre foi muito difícil, porque eu sempre estive só aqui em São Paulo. Então, eu não tinha assim uma amiga para dizer assim, abre o exame para mim. E eu também, pela minha ansiedade, eu não conseguia esperar para levar no médico. Então, eu me preparei para abrir aquele exame e esse, é isso, o mundo da gente cai, né? Porque de fato é uma doença cheia de estigmas. Nunca tive ninguém na minha família com o caso. E eu pensava muito, depois de perder pai, mãe, como é que eu vou falar isso para. Eu pensava muito na minha irmã, assim, hoje é o aniversário dela, e eu digo que a minha irmã, ela é a minha mãe postiça, por mais que às vezes isso me incomode, mas também eu sei que ela me ama demais, é muito carinhoso, e até tem uma prima minha que está aqui que eu acabei ligando para ela, ela foi a primeira pessoa que eu contei porque eu pedi, precisava de ajuda para contar para minha irmã, E porque eu você abriu sabia assim, sozinha. Não tinha ninguém perto de você quando você abriu. não, eu nem abri em casa porque eu não queria trazer essa energia para, eu acredito muito em energia, essa coisa para dentro de casa. Eu fui numa praça aqui perto de casa, fiquei dentro do carro e encarando aquele exame, tentando mentalizar, mas não veio como eu esperava, né? Veio positivo. É, é isso, assim, foi um baque, tirou literalmente o meu chão, assim. E Hum, como naquele momento, e depois, né? Eu sei que é muita coisa, né, para a gente falar no live, assim, mas
Como é que você entendeu e o que que você fala assim sobre essa parte do apoio, né? Porque as meninas anteriores, né, que tiveram a vivência com câncer, elas trouxeram muito essa questão do apoio familiar e dos amigos, né? Que também é muito desafiador e que as pessoas precisam de ajuda e de apoio, até mesmo com o que vai falar, com o que vai, como que vai se comportar, porque a família também fica assim meio sem chão, para onde vai, o que fala, o que faz, né? Então, como é que foi essa questão contigo? E o que que você traz assim para as pessoas que estão agora, né, vivendo esse momento com alguém na família, vê? Ah lá, a Ana Laura falou, você é muito forte. Minha prima linda. Então, eu venho de uma família muito agregadora. E isso, e eu senti muito quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu me vi sozinha. Mas hoje eu entendo também que eu me coloquei nessa posição de estar só, né? Porque eu vim, casei, então eu errei assim de ter me distanciado, de não ter criado, na verdade, algumas redes e aí me separei. Então, o meu maior Você já medo era estava, esse, como você enfrentar já essa estava doença. separada? Você já estava Já, separada? já separada há mais de 5 anos e a doença foi ano passado. Então eu pensava, como é que eu vou enfrentar isso e como eu ainda vou, porque meu medo sempre, meu pensamento sempre foi, como é que eu vou não só enfrentar essa doença, mas como eu vou cuidar do meu filho, né? Mas aí eu me vi assim, foi uma coisa que eu aprendi, assim, eu sempre fui muito de querer ser muito autossuficiente, não pedir nada a ninguém. E aí, quando eu fui para a primeira consulta, que aí a gente até volta um pouquinho como foi o diagnóstico, quando eu fui para a primeira consulta que o médico confirmou e eu saí de lá arrasada, que eu não conseguia andar, eu entrei em contato com as minhas amigas, por mais que são poucas, mas assim, são selecionadas, tem até a Gislaine aqui, a Gi, assim, que eu falei abertamente para elas, olha, eu nunca pedi nada para ninguém, e é muito difícil eu pedir, mas por favor, sempre que eu for numa consulta, se alguém puder ir comigo. Então foi o primeiro ensinamento do câncer, me permitir ser vulnerável. Então, assim, o que eu posso falar aqui para todos, amigos, familiares, é isso. Se colocar como disponível para a pessoa, se oferecer, porque às vezes a pessoa oferecer seu ombro, né? Porque às vezes a pessoa não quer incomodar. E também tem medo dos estigmas. Eu até assisti a colega passada e ela falou assim dos preconceitos, que as pessoas se afastam. Eu não sei se é porque também já estava em pandemia, então não posso dizer que as pessoas se afastaram, pelo contrário, o texto que eu escrevo, eu até falo assim, num momento em plena pandemia que se requer isolamento, eu descobri verdadeiros presentes de Deus, verdadeiros anjos, porque eu tinha amiga, teve uma amiga que ela faltava o trabalho, literalmente, para me acompanhar nas minhas quimioterapias. Há uma outra que está aqui, a Gi, faltou uma vez o trabalho para ir numa consulta, né? Uma prima que está aqui também veio de Fortaleza e me acompanhou em todas as minhas rádios. Então, assim, é muito, muito, muito importante, sabe? A colega até comentou a questão, assim, do masculino, né? Do preconceito, que os homens acabam se assustando muito. Então, assim, eu tinha acabado de terminar, eu não estava naquela indefinição de um namoro, do término de um namoro, e com o diagnóstico ele aproveitou e se afastou. Então, assim, foi muito dolorido para mim, sabe? Eu vejo muitas pessoas, tem até. Eu criei uma página também chamada Renascimento no Instagram, que eu falo sobre isso, assim.
Vamos É, compartilhar. então eu falo assim, muitas pessoas, eu vejo muitas mulheres fortes, mas eu vejo muitas mulheres fortes normalmente acompanhadas, sabe, dos seus maridos, dos seus namorados, e aí eu escrevo isso, e aquelas que não se mostram porque não tem essas pessoas e ficam se sentindo menos, né? Então, assim, eu tive amigas de verdade que seguraram literalmente na minha mão e me fizeram, é isso, me fizeram assim, me sentir a pessoa mais amada do mundo. Outro dia eu saí com uma amiga e comecei a rir, assim, eu falando para ela, nossa, eu tô com vontade, tipo, eu disse assim, vocês estão com essa sensação assim, tipo, de vontade como fosse um sentimento de gozar? E elas olharam assim para mim, não. Eu disse, cara, porque hoje em dia, antigamente eu precisava sempre estar do lado de alguém, de um homem, sei lá, para ir conhecer um lugar novo, viajar, passear. E assim, hoje quando eu saio com vocês, eu fico assim, me sentindo o máximo. Ah, que bacana você trazer isso, né? Essa frase, né, que até meu namorado colocou aqui, né? Se permitir ser vulnerável, que frase linda. E é verdade, né? Como a gente às vezes quer ser, né, assim, autossuficiente a todo momento, resolvo tudo, eu faço tudo, eu não preciso de ninguém. Então, assim, que legal, né? E o que eu estou aprendendo aqui com essas lives, né, em especial deste mês, é isso, é de como uma situação, né, tão desafiadora, com tantos tabus que é o câncer, né? Eu acredito que melhorou muito, mas ainda tem muito tabu, né, de falar sobre isso, de abrir sobre esse assunto, e a gente se mostrar vulnerável. Né? Ah, eu tenho poucos amigos, né? Mas que legal, assim, o melhor de tudo é isso, né? É a gente conseguir olhar e ver assim, são poucos, mas assim, bastaram, né? Foi o que bastou e foi o que e foi quem precisava estar ali, né? Eu sempre gosto de falar assim, e às vezes você tem alguma coisa, você chama as pessoas para ir, e aí vem três, quatro, aí depois as outras pessoas começam, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí sempre o que eu falo é isso, né? Eu falei, não, tá tudo bem, tava quem precisava estar. Então eu acredito que todas aquelas pessoas que cruzaram o seu caminho, ou que já estavam, né? Mas ficaram mais fortes perto de você nesse momento que você viveu, é porque tinham que ser elas, né? Eram Então, aquelas assim, pessoas. e foi assim que a gente se conheceu, a Amandinha também está aqui, né? Então, assim, é isso, assim, nós somos sementes que vamos espalhar outras sementes, né? Tem um livro que eu amo demais, o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola Estés. Então, assim, em todo o meu processo, eu fiz uma escrita, eu estava lendo ele, independente de câncer, e foi um presente para mim, porque à medida que eu ia evoluindo nele, eu também ia evoluindo no tratamento. Então, assim, assim, mergulhar, o câncer me permitiu parar para mergulhar dentro de mim e fazer esse renascimento. Eu sempre falo que o câncer foi um período de gestação, né? Porque por coincidência e sincronia, o meu tratamento durou 9 meses. 9 meses foi o período. Mas aí, voltando para o que a gente estava falando, aí ele fala assim, eu ia deixar para ler no final, mas tem tudo a ver com o momento agora. Existe um legado entre contadores, através do qual um contador transmite sua história a um grupo de sementes. As sementes são contadores que, segundo o que os mestres esperam, irão preservar a tradição que aprenderam. O que a gente está conversando, né? Como as Sim. sementes são escolhidas, é um processo misterioso, que você acabou de dizer, que oferece um desafio a uma definição exata, pois ele não se baseia num conjunto de normas, mas sim num relacionamento. As pessoas escolhem-se mutualmente. Às vezes elas vêm ao nosso encontro, mas com maior frequência elas tropeçam umas nas outras e nos reconhecemos como se nos conhecêssemos há séculos. Ai, que lindo, nossa.
Eu amo esse livro também, é muito especial. Acho que toda mulher tinha que ler esse livro. Toda mulher tem que ler esse livro. É, às vezes o nome, né, as pessoas acham que é uma coisa, mas é completamente outra. E é muito o momento, acho que a gente, da nova era, né, que a gente está vivendo. E assim, ver eu não consigo imaginar, né? Porque às vezes as pessoas falam, ai, eu imagino. Não, não, ninguém imagina, né? Cada um, o que você passou, só você sabe. E a É gente não muito imagina, ninguém particular. imagina. E como que foi isso com o seu filho, assim? Como ele tá com quantos anos? 7? 10. 10? Ave Maria! Boa esse tempo. E como que foi isso daí, ver, assim, você vendo ele ali, criança, né, aquela insegurança, né, porque, querendo ou não, independente de qualquer coisa, e se for câncer ou se for qualquer outra doença grave, a gente tem a pessoa fica com aquela insegurança, né, como que será que vai ser amanhã, né? O que que você aprendeu nesse sentido de viver um dia de cada vez, assim? O meu maior aprendizado é ter fé, né? Eu entendi que quando eu me vi sozinha, porque assim, quando eu senti pela primeira vez, nós estávamos em quaresma. E eu tinha feito um propósito naquela quaresma, porque eu estava sofrendo por umas outras questões pessoais. E eu me deitava como em posição fetal no chão da minha sala e só rezava. E só rezava. Porque, como eu disse, essa coisa de eu me sentir só mexia muito comigo. E eu só rezava e eu só rezava. E aí já veio o diagnóstico do câncer, mas é como dizem, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Então, infelizmente, eu aprendi pela dor. Mas, assim, aquela dor era tão forte que só me restava rezar e acreditar que, de fato, Deus estava comigo. Até o momento que eu senti, de fato, Deus me abraçando. E eu também acredito muito em Maria, né? Então eu sentia literalmente o manto dela me cobrindo. Então Nossa, esse que foi coisa o meu linda. maior aprendizado. Eu entendi que, como filha de Deus, eu também sou Deus. E aí pode parecer muito prepotente, mas não é, porque quando você vai entender o Espírito Santo, né, a gente entende que ele está dentro de nós. Então, a força está dentro de nós por Eu causa do falo que Espírito Santo. Então, quando você fala assim de um dia por vez, eu aprendi a isso, a confiar, mas não é confiar em mim, não é confiar no meu salário no final do mês, é você acordar todo dia com uma fé inabalável que tudo vai ser provido, porque é isso, porque Deus, quando ele nos ama e nos amando, ele quer o melhor para nós. Esse foi o meu maior aprendizado, assim, fazer as pazes com Deus, literalmente, porque como aquariana que somos, né, sempre tive fé, mas uma fé questionadora, uma fé que queria saber os porquês. E eu entendi literalmente isso, que não tem um porquê. Não tem. Você só tem que acreditar. É algo nossa, Bê, inexplicável, você assim. trazendo isso aqui, né, para mim, medindo as proporções, claro, né, e você é a terceira pessoa que faz e fala muito disso, né, de fé, da fé, de acreditar sem ver, da verdadeira fé, né, e é meio até eu brinco, né, que é até meio um tapa na minha cara, assim, porque de uns meses para cá, né, eu passei aí alguns desafios, e não em relação à minha saúde, mas a outras coisas.
E aí eu vinha falando muito, assim, de, tipo, de pedir para Deus, né? Eu falava, Deus, reforça a minha fé. E, assim, todo mundo que conversa comigo de uns tempos para cá, o universo, ele é tão incrível que ele vai trazendo isso, né? E agora, você contribuiu muito, porque você foi falando e eu fui resgatando aqui, e eu tenho certeza que quem vai assistir ou quem já está assistindo também trouxe algo para si próprio. Porque eu vim pensando nisso, né? Porque a gente gosta tanto de falar, né? Ah, eu tenho fé. Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas a gente não tem fé, coisa Não, nenhuma. Porque não. quando vai lá e acontece aquele baque mesmo, aquela coisa, você fala assim, opa, eu estava com É. fé, porque estava dando E, tudo, estava e, e, correndo, né? é, Tudo ali. e aí, quando eu falo justamente em fé, é colocar Deus como prioridade, da mesma forma que a gente acorda e tem aquele ritual de escovar os dentes, né, tomar um banho, vestir uma roupa, é colocar Deus como prioridade, é acordar já rezando, é ir dormir rezando, não aquele rezar que você começa a rezar e dorme. Então, assim, eu comecei a rezar o terço todo, o santo dia que eu começava a rezar assim, as 3 primeiras Ave Maria do terço, isso para quem é católico também, né? Mas para quem não é, existem outras práticas. Então, assim, hoje eu falo do catolicismo como uma das religiões, mas já falei aqui do espiritismo e outras práticas como a meditação me ajudaram bastante. Então, o silenciar é o que eu aprendi com todas as doenças, não foram doenças. Os ocidentais, os orientais, na verdade, eles não falam, a doença não é o. A gente pensa muito na doença como algo a ser curado, né? Assim, eles acreditam que um corpo doente, na verdade, e eles acreditam muito que é o início da sua cura, mas uma sua cura espiritual. Então, é uma oportunidade de transformação. E, assim, para mim, as doenças foram oportunidades de me silenciar para eu escutar esses sinais. A gente fala muito, principalmente mulher, de intuição, mas a intuição nada mais é do que o sopro de Deus. Nada mais é do que o sopro de Deus. Então, meditar para mim foi uma das práticas que me ajudaram demais. Rezar o terço. Então é isso, é literalmente colocar. Esse ano eu me vi assim, voltando à rotina de antes, e eu parei para pensar, Veridiana, não, né? Não dá mais para voltar ao que você era antes, porque eu mudei em muita coisa, assim, eu mudei de deixar de ser uma teoria para ser uma prática, como você falou, eu sei o que é fé, mas tem que ser uma fé atuante, né? E, e eu mudei a alimentação, me coloquei em primeiro lugar, os pilar, né? Que é o espiritual, o mental e o corpo, alimentação, atividade física, ao espiritual, que através dessas práticas, seja de qual região a pessoa for, e a alimentação. Então, assim, quando eu me vejo voltando a ser quem eu era, eu tento parar para pensar. Legal Às essa vezes até uma reflexão. gripe que eu tenho, esse ano eu tive Covid, eu pensei, você já está se descuidando da sua alimentação de novo. Tipo, eu estava comentando hoje, nas minhas unhas estão horrorosas. Ironicamente, em plena quimioterapia, as minhas unhas eram lindas e enormes. Porque eu tomava tanta vitamina, eu acordava tomando suco verde, e aí, tipo, a gente vai voltando à rotina, vivendo no automático, É e muito não legal dá. você trazer essa questão de, assim, não dá para ser como antes, né? E eu acho que a gente tem que pensar assim mesmo, porque acontece coisas na nossa vida que é para nossa mudança, que é para nossa evolução. Então, esse cuidado que você está dizendo de observar, opa, estou desviando aqui o meu foco, o meu objetivo do que eu aprendi, né? Depois do câncer, depois de tudo que eu vivi. Então, assim,
E isso serve para qualquer outra situação na sua vida, eu acredito, né? Qualquer situação que você tenha lutado, que você tenha sofrido, ou que você tenha aprendido algo, porque a gente aprende todo dia alguma coisa, né? Eu não sou a Alessandra de ontem, e nem amanhã também não vou ser a de hoje, e você também. Então, eu acho que é bem importante isso que você falou. Cara, porque eu sempre falo, né? Eu falo, fácil não, não é difícil, né? Não é, o maior desafio não é você fazer, você tomar certa decisão, certa mudança na sua vida, é manter. Então, né, que nem você falou da unha. Mas é verdade, por quê? Porque naquele momento ali era uma conexão tão grande com Deus e com o cuidado com você mesma, que você se mantinha ali preocupada em ficar, né, com as unhas, com isso, com aquilo. E eu percebo muito isso também, em mim também. Quando a gente vai, né, deixando um pouquinho solto ali, aí começa um pouco ali. Quando você vê, você já tá aquela pessoa antes da luta, né? E então, eu acho que a gente tem uma memória curta, né? A maioria de nós tem uma memória É, curta e tem que tomar cuidado mesmo, porque aí olhar para o espelho e falar assim, ei, o que você aprendeu? Cadê? Né? Vai deixar para trás? Então, bem bacana isso, bem especial mesmo. Algumas coisas que você trouxe aqui. Eu quero agradecer muito. Eu quero te pedir, por último, né, o que que você deixa aqui, né, assim, para as pessoas que estão vivendo o que você há pouco tempo estava também, né? Como que foi esse tratamento aí? Como que você eu não, eu não posso imaginar, né? E cada um, eu estava lendo esses dias, né? Cada um vai ter uma situação com o câncer, né? Então a pessoa tem o câncer, cada um vai ser diferente um do outro, cada um vai sentir uma coisa, cada um vai ter um acompanhamento e por aí vai. Mas assim, quando a gente tem o diagnóstico, quando descobre, o que que você deixa para essas pessoas que viveram, né, e que talvez não esteja com um pensamento assim, ou que estão vivendo hoje? eu, é, pode parecer redundante, Ale, mas assim, eu vou sempre estar falando nisso, assim, para mim o maior aprendizado foi esse e para eu agradeço a minha cura justamente nessa fé, nessa vibração, assim. Às vezes eu fico até tipo, nossa, será que ela vai perguntar sobre o que tipo de câncer foi, não sei o quê, porque tem aquelas classificações. E assim, eu não fui atrás de saber nada. Eu até sei que é o tal de HER2 positivo, mas eu não sei os outros tipos, eu não fui atrás de ficar pesquisando, porque eu acho que tudo que a gente coloca a atenção cresce. Então, assim, se eu tenho um médico que vai me acompanhar, eu tenho que confiar nesse médico, né? Eu fui, fora o meu médico tradicional, eu fui procurar um outro médico que é numa linha que eu acredito muito das energias, então, assim, é, ele mediu até meus níveis de energia. Uau, que fantástico! E assim, e aí descobri um monte de intolerâncias, assim, por isso que eu falei que acabei cuidando, mudando muito a minha alimentação, mas o que eu posso deixar é isso, assim, é difícil quando falam assim, é tudo que você tem que pensar naquilo que você quer, né? Eu sou saudável, eu sou abundante, então é isso. Colocar sua vibração no positivo, não ficar procurando entender sobre o que é a doença, deixa que o médico se formou para isso, sabe? Então, vibrar positivo, procurar energias positivas, estar perto de pessoas que te amam, que, que amem, enfim, que um ame o outro, né? Eu parei de assistir televisão, parei completamente de assistir televisão. Eu só escutava música New Age, música religiosa. Como eu te falei, eu acordava rezando
ia dormir rezando. Então, assim, eu tentei colocar a minha vibração lá em cima. E aí, quando eu falo em fé, é isso, é uma fé em ação. Eu acredito muito em mais em energia, né? Então, Então vamos vibrar positivo, né? muito, eu sei que é Eu difícil, acredito mas muito nisso. parece ser difícil, mas assim, uma outra coisa que eu aprendi a me amar, porque assim, quando a gente passa a se amar, se colocar como prioridade, você vai se cuidar. A gente às vezes cuida dos nossos. Tem um monte de mãe, né? Assim, nós somos mulheres, então, assim, câncer de mama, só maioria, não só ataca a mulher, mas assim, a maioria é mulher. Então, assim, eu entendi que o câncer, assim, aí também tem a questão psicossomática, né? Para entender por que do lado do direito e não do lado esquerdo. Então, isso tinha muita relação com o meu feminino, com a minha maternagem. E aí eu entendi que eu queria ser uma ótima mãe, mas e eu como mulher? Então eu aprendi a me amar. Eu sempre tive problema de peso, depois eu comecei a melhorar. As pessoas falam, nossa, como você é uma das únicas pessoas que em plena pandemia está melhor do que antes. Pois é, porque nem sabe do câncer, né? Porque eu aprendi a me amar. Então, assim, entender que a doença veio para um para quê, não um porquê. Não ficar se perguntando por que comigo. Não é castigo, é em um ensinamento, por alguma razão. Porque você não se cuida, porque você não se dá tempo, porque você quer cuidar de todo mundo e não cuida de si, porque você tem um monte de mágoa, mas tem um para quê. Sem dúvida. Então, o que eu posso falar é isso: é fé, é se amar, fazer essa busca por um autoconhecimento, procurar essas práticas alternativas, procura bastante. Maravilhoso. É verdade. Eu acho que nem tem mais o que falar, porque é muito isso. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, quando a gente olha para nós mesmas, né? Parece clichê, parece que é assim, ai, parece que é fácil. Gente, pode até não ser fácil, porque o que é fácil, né? Mas eu penso que quando você realmente vibra, isso que você falou, né? Eu vou vibrar o que eu estou ali pensando, eu vou trazer para mim o que eu estou vibrando, né? Então, quando você fala assim, eu não via notícias, eu não ficava procurando, porque eu passei um momento com a pessoa, né, da minha família, muito tempo em hospital, e o médico sempre falava isso para mim, não fica olhando no Google, Google não é médico. E tem muita gente que aparece com uma dor atrás da orelha, dor atrás da orelha, não sei o que, não sei o que. Porque, gente, vai aparecer lá, que pode ser é que nem bula de remédio, né? Você tem que ler, você tem que ler. Só que assim, se você também, o médico te passa um remédio, e aí você ficar ali focada em tudo que pode acontecer se você tomar aquele remédio, o remédio nem faz efeito. Porque é tanta coisa ali que está escrito que pode acontecer, que se você ficar focando nisso, você não vai se tratar, né? E em algumas situações é necessário, se faz necessário. Então, eu acho que essa estratégia também que você usou, né? Porque acaba sendo uma estratégia, sim, e que você trouxe aqui para as pessoas que estão vivendo isso, é muito importante. Então, assim, foco, fé, né? Muita espiritualidade, independente da religião, se apegue no que você acredita, né? Espiritualmente, e vibre, e vá pensar e buscar o que você quer. E não, talvez hoje, né, a pessoa esteja vivendo com uma dor, a pessoa esteja vivendo com algo ali no seu físico ou no seu emocional, mas ela vibrando o contrário daquilo é o que tende a ela trazer para ela, né? Na hora certa, claro. Porque não adianta também ficar com ansiedade, né? A ansiedade é natural, vai acontecer, mas não adianta você ficar ali, ai, mas vai demorar, mas vai não sei o quê. E que nem você falou, né? Foram 9 meses. Então,
o prazo, na verdade, de nascer aí uma nova Veridiana e trazer tudo isso para a gente. Gratidão, viu, Vê, por você ter aceitado o convite. Depois eu te chamo para falar, mas você falou algumas coisinhas ali que cutucou aqui meu coração. E Ai, que bom. muito relacionado a isso, né? A essa questão da fé e a essa questão da vibração. Então, e principalmente o que você falou agora há pouco, de que, poxa, cuidado, você está voltando a ser quem você era. Não é para voltar a ser quem você era, é para voltar a ser quem você aprendeu a ser, né? Depois daquele desafio. Então, muito obrigado mesmo. Que todos que entraram, passaram por aqui, gratidão, né? Divulguem, vai ficar salvo, envie para as pessoas. Eu acho que quanto mais a gente emanar essa energia, emanar toda essa situação que às vezes colocam muitas travas, muito tabu, muita coisa, é melhor, né? A gente está contribuindo para a vida das mulheres e também recebendo energia positiva, que é o melhor de tudo, né? Uhum. Obrigado, É viu, isso. Vê? Boa noite. Eu que agradeço, Ale. Boa noite Fica a com todos. Deus. Muito obrigada pela presença. E quem for assistir futuramente, plantem essas sementes de esperança e de amor. Ah, que linda. Obrigado, Vê. Boa noite para você. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.